Meu amigo vascaíno, semana decisiva para as pretensões do Vasco da Gama, dentro e fora de campo. O Vasco da Gama dentro de campo terá duas decisões, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra amanhã pela Copa do Brasil. E a gente vai falar fora de campo aí a situação envolvendo essa barca que está dando o que falar e a busca do Vasco da Gama por reforços. Por quê? Se efetivamente o Pedrinho está com dificuldade, passou da hora dele vir a público e dar esclarecimentos e principalmente pedir ajuda. Isto mesmo, a gente vai falar muito aí sobre esse processo de contratações do Vasco da Gama. Bom, eu peço a você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, hoje o Vasco da Gama finaliza a sua preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense. E o Vasco está muito pressionado, o resultado não veio no Campeonato Brasileiro. Final de semana a gente tem uma decisão, é um clássico, né? O Vasco da Gama contra o Fluminense. O Vasco, se perder, vai ficar muito próximo da zona do rebaixamento, mas o Vasco vai ter que conviver com esta situação. O Vasco da Gama tem a obrigação de vencer o Atlético Goianiense. Ontem a Força Jovem emitiu uma nota fazendo cobranças diretas aí a jogador, a treinador, ao Pedrinho. O clima tá muito ruim, tá muito pesado aí no Vasco da Gama. E o seguinte, o Atlético Goianiense vem pro Rio de Janeiro todo desfacelado. É o último colocado no Campeonato Brasileiro e, como se não bastasse isso, mandou o Wagner Mancini embora. O time vem para cá sem treinador. O Atlético Goianiense, que tenta a contratação do treinador da Chapecoense, o Humberto Loser. Isso mesmo, perfeito. E esse jogo aí é um jogo decisivo para o Paiva. Perfeito. Se o resultado não vier, o Vasco vai ter que ir atrás de um treinador. Perfeito. E é o que eu tô falando já há dias. Se eu fosse o Pedrinho, tentaria contratar um treinador mais experiente aí para o Vasco da Gama, certo? E vendo humildemente, o Paiva não tem caixa, não tem peito para aguentar esse rojão até dezembro. Mas, Laureano, você havia pedido pela contratação do Paiva, pela efetivação, melhor dizendo, do Paiva. Pois é, eu pedi no contexto onde efetivamente, para trazer aquele treinador que a gente não conhecia, o Álvaro Pacheco, é melhor efetivar ele. Para trazer treinador de segunda categoria, certo? Melhor efetivar ele. Mas assim, existem profissionais aí como o Cuca, que está dando sopa aí no mercado, que o Vasco poderia ir atrás para ter um treinador mais experiente, pensando em que o futebol é feito a médio, a longo prazo. Então eu iria atrás do Cuca para a gente ter um treinador com mais, com mais constância, para a gente ter um treinador mais emblemático, perfeito? Ah, Laureano, mas que o Cuca falou que não vai pegar trabalho nenhum. Isso parte muito de quem está fazendo a oferta, o processo de convencimento aí do treinador. Você acha
que o Paiva deveria sair do Vasco, você deveria manter o Paiva. Eu acho que o Paiva está errando muito nas escalações. Eu fico até curioso para saber qual vai ser o comportamento do Vasco da Gama aí, e qual vai ser as substituições aí que o Paiva vai fazer, porque tem que fazer para esse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. E por falar em Barca, né, a gente tomou conhecimento aí que, embora vários jogadores aí como Rossi, Serginho, Zé Gabriel, Galdames estariam próximos aí de deixar o Vasco, né, não fazem mais parte do plantel do Vasco da Gama, né, ou melhor, dos planos do plantel do Vasco da Gama, nenhum desses jogadores querem sair do Vasco da Gama. A culpa é do jogador? Evidentemente que não. A culpa não é do jogador. A culpa é de quem deu um contrato para esses caras aí. E todos esses atletas aí ganharam na Mega Sena, irmão. Entendeu? Rossi ganhando 300, Serginho Kosovo 400, Serginho, o Zé Gabriel 250 mil, Praxedes mais 300, o Galdames ali, porra, quase 600 mil reais. Os caras ganharam na Mega Sena, ninguém quer sair. Todo mundo quer ficar com um contrato aqui, ó, porra, bonitinho. Vasco é obrigado a pagar. Então, porra, muita sacanagem o que fizeram com o Vasco da Gama, certo? E dizem aí, enquanto o Vasco da Gama não abrir brecha nessa folha, não terá contratações. O Vasco da Gama tem alguns nomes aí em pauta, como é a situação do Santiago Rodrigues, né? Atacante aí, que o Vasco namora a contratação dele junto ao Dax italiano. A gente tem ali duas negociações em curso com os zagueiros, né? O Germán-Conte, né, do Racing, foi oferecido ao Vasco da Gama, e o Maurício Lemos também negocia com o Vasco da Gama. O Maurício Lemos aí, que tem um histórico legal na seleção do Uruguai, né? E pode chegar aí para resolver os problemas defensivos do Vasco, né? Essas negociações estariam muito próximas aí, faltando a assinatura. Mas o seguinte, o Vasco, para poder fechar com esses reforços aí, teria que efetivamente dar luvas para alguns atletas aí. E o seguinte, né? Para dar luva tem que ter dinheiro. Luva é garantia. O Pedrinho ali está enrolado com essa situação, o processo de contratação é muito lento. Agora, o seguinte, passa pelo Pedrinho resolver esse problema e expor as pessoas que tanto destruíram o Vasco da Gama. Se o Pedrinho, existe a possibilidade do Pedrinho simplesmente ter ajuda, certo? Dele recorrer a quem tem recursos, né? Dentro do Vasco tem pessoas com planejamento para poder ajudar o Pedrinho. A gente falou aqui a situação da carta aí do Levin, o Pedrinho foi atrás dessa situação novamente, cara. Então por que, gente, que não acaba a vaidade, vai atrás disso? Porque só se fala de venda de Vasco, e enquanto isso não acontece, tem que resolver o problema, porque a janela acaba aí no dia 2, e se não contratar, a gente vai ter muito problema. Então, Pedrinho, peça ajuda e exponha todas essas pessoas aí que fizeram mal ao Vasco da Gama. Vamos aguardar, porque hoje pode parecer aí alguma contratação. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!